E passadas as eleições, chegando às festividades de fim de ano, a gente quer saber, ficou algum tracinho de desentendimento entre você, algum familiar, algum amigo ou até um colega de trabalho, porque vocês não têm a mesma opinião ou posição política? Complicado, mas infelizmente está muito comum, viu, pessoal? Agora é um problema deixar essas diferenças cortarem as relações. Por isso, a gente recebe mais uma vez aqui nos nossos estúdios o psicólogo Luciano Edgley para passar as orientações para o pessoal que está em casa. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Poli. Boa noite aos telespectadores. Então, bora começar a passar do período de certa discórdia, Luciano, que vem com as eleições. Como a gente faz para reatar com quem pensa diferente da gente? É interessante quando vocês falaram que a discórdia pode ter surgido por causa dessas eleições e não necessariamente por causa de política de uma maneira geral. Então, acho que o primeiro conselho seria tentar sentar, se de verdade interessa reatar com essa pessoa, para tentar chegar a alguma conclusão durante uma conversa, quais foram os principais motivos. Elencar esses motivos e estudar a possibilidade em conjunto de conversar e trabalhar essas diferenças para que a amizade ou a relação possa ser reatada de maneira satisfatória. Exatamente porque as eleições de 2022 entraram para a história como as mais polarizadas, né, do nosso país. Agora, por que será que as pessoas andam defendendo tanto seus posicionamentos políticos? Tem relação com as redes sociais, na sua visão? Eu acho que sim. Eu acredito que há uma relação significativa com as redes sociais, porque muitas pessoas, por falta de conhecimento ou até por falta de uma leitura mais aprofundada, costumam acreditar nas notícias que são veiculadas em determinados grupos, determinadas redes. E nem sempre essas notícias condizem com o que é fato, com o que é verdade. Aqui no Brasil, a gente tem um comportamento de torcer por política, como a gente faz por futebol. Então, a gente de verdade veste literalmente a camisa e vai a campo defender essas ideias. E se a gente não tiver cuidado, essa discussão superficial, ela pode se tornar algo mais profundo e acabar afastando as pessoas, como aconteceu dessa vez. Luciane, por que você acha que hoje a gente tem tantos casos de intolerância a quem pensa diferente da gente? A gente viu aí pelo Brasil afora casos de agressão, até de morte, por pensamentos distintos. Por que você acha que isso está mais aflorado hoje em dia? Eu acho que primeiro acontece de haver um certo apadrinhamento por parte de alguns líderes, né? A gente acaba seguindo alguns líderes, políticos no caso, que de repente defendem ideias que são muito parecidas com as minhas. E a rede social deu um sentimento de grupo, então aquele sentimento de eu pertenço a um time, eu pertenço a um grupo, me faz querer defender essas coisas todas. Muitas vezes, como a gente já comentou anteriormente, fake news ou alguma coisa que seja de um comportamento menos empático ou mais intolerante. Quando a gente está elegendo valores e não propostas, isso fica bem difícil nas relações, né? Agora, ô Luciano, alguma dica específica para dar o primeiro passo na hora de fazer as pazes, que é muito difícil, né? É dificílimo. Inclusive, eu acho que é bacana deixar a poeira baixar um pouquinho. Inclusive, as próprias festividades de final de ano, elas têm esse caráter reconciliatório. Então, é acalmar um pouco, deixar que os brios se acalmem e aí se aproximar daquela pessoa de maneira sutil e sugerir uma conversa. Inclusive, já que se fala tanto em rede social, quem sabe um recado pelo WhatsApp, né, chamando a pessoa para tomar um café ou perguntando se ela quer conversar sobre, para poder tentar resolver essas questões todas. Eu acho que é um bom começo. Se fazer doido também não faz mal, não. Fazer de conta que não aconteceu. Não, Elisa. Vamos embora. Vamos ler aqui as perguntas de vocês para o nosso psicólogo Luciano Edgley, Penha Santana do Ligeiro. E quando alguém perdeu grande valor em dinheiro ou bens, apostando no resultado das eleições, fica mais difícil reatar a amizade, né, Luciano? Nossa, pesado, porque aí mexeu com patrimônio, mexeu com questões bem específicas. Então, se for a aposta feita com um amigo, por exemplo, olhar para esse amigo durante um certo tempo vai ser um gatilho emocional. Então, talvez essa pessoa não queira proximidade de verdade. Tá vendo o perigo de aposta? Não é? Vamos para mais uma? Ronaldo do Ligeiro, por que o rancor atrapalha tanto esses momentos de reconciliação? Eu acho que envolve muito a questão do orgulho. Lembra que a gente falou da questão de torcida, como se a política fosse uma torcida? Então, muitas vezes, ceder para a conversa significa que você vai reconhecer alguns erros. Então, muitas vezes as pessoas evitam isso para não ter que dar o braço a torcer e nem pedir desculpas. É isso. E como você falou, Luciana, às vezes nem vale a pena tentar reconciliar, né? Se vai estressar, se vai causar ainda mais mal, se você pessoalmente vai se sentir incomodado, então talvez seja melhor deixar o tempo passar um pouco mais, amadurecer melhor as ideias antes de iniciar essa conversa. E respeitar as escolhas das pessoas, né? Porque cada um tem seu repertório, tem seus motivos e é uma escolha individual, sempre, né, o voto. Respeito acima de tudo, inclusive até o distanciamento estratégico
é uma forma de respeitar, já que a presença pode ser pior ainda para a convivência. Falou tudo, Luciano. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no ITN, viu? Obrigado a vocês.